Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estou muito feliz nessa noite por ver e sentir a presença de Deus nesse lugar. E eu quero convidar você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada a pegar em punho e abrir comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Eu quero compartilhar nesta noite uma palavra ao seu coração. Você que trouxe a Bíblia, abre comigo, nós vamos fazer uso da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o verso é o de número 5 e também o de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 5, também o verso de número 6. Quem encontrou, diga amém. Graças a Deus. Vou estar lendo a palavra de Deus. Assim está escrito: mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperava que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Amém? Se assente glorificando nessa noite o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra que arde ao meu coração e eu quero compartilhar na noite desse dia com o seu coração. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus escolheu este homem, a qual nós acabamos de ler o texto, um homem chamado Apóstolo Paulo. Deus escolheu este homem, e quando eu vou analisar as escolhas de Deus, nós vamos ver que Deus, ele é especialista e ele não erra aquele que ele escolhe. Mesmo que quando Deus vai revelar o projeto na vida do escolhido, aquele escolhido está distante do real propósito. Deus, nessa noite, ele não erra o escolhido. E eu tenho certeza que você está aqui para glorificar o nome do Senhor, e você é um escolhido. E diante da circunstância que você está vivendo, eu vim dizer: Deus não errou quando ele escolheu você para viver o sobrenatural na face dessa terra. Aleluia. Só que Deus, ele sabe a maneira como ele vai trabalhar. E ao analisar o texto, eu aprendi algo, que a Bíblia diz que Jesus vai ter um encontro com um apóstolo no meio do caminho de Damasco, na rua. A Bíblia diz que nesse encontro o apóstolo Paulo, ele vai cair no meio do caminho. Eu já não sei se o apóstolo ele estava em cima de um cavalo ou se ele estava propriamente em pé. Mas uma coisa é certa, que quando ele se encontra com o Senhor naquele caminho, ele vai cair ao chão. E o que me chamou a atenção é que quando nós vamos permear a palavra de Deus, nós vamos ver que ele lá atrás, ao cair de uma cadeira, ele vai perder a sua vida. Mas Paulo, quando ele tem um encontro com Deus, a Bíblia diz que ao cair, ele vai ficar cego. E isso me chamou a atenção. E eu aprendo algo nesta noite com essa palavra, que Deus, quando ele quer realizar alguma coisa na vida do homem, ele sabe exatamente aonde ele precisa tocar. A Bíblia diz que Paulo, ele foi instruído com um dos melhores teólogos da sua época, Gamaliel. Paulo era instruído na lei, e por ser uma pessoa que preservava e era cuidadoso na lei, ele começou a perseguir o povo de Deus. Então os olhos de Paulo, desde a sua infância, estava focado nas leituras da palavra de Deus, e por ser tão preservador da palavra, ele começou a se tornar um perseguidor. Mas quando ele teve um encontro com Jesus naquela rua, a Bíblia diz que ele caiu. Ele não torceu o tornozelo, ele não quebrou nenhum membro do seu corpo, mas ele ficou cego, porque Jesus precisava tocar em algo na vida dele para que ele pudesse ser transformado. E nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não importa o que você está passando, eu vim dizer que Deus está permitindo você passar algumas coisas, porque ele vai tocando, mas ele vai ajustando, ele vai tocando, mas ele vai preparando as veredas, ele vai tocando e ele vai te moldando para você viver
viver o sobrenatural. Você crê nessa noite, nessa palavra? Da camandácia. Então eu vim dizer nessa noite que Deus está te preparando para você viver o sobrenatural na presença de Deus e as grandes promessas. Só quem crê nessa noite que vai viver as grandes promessas do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia. Ele é especialista em tocar. Nós vamos ver que quando Jacó, ele era conhecido como suplantador, ele vai utilizar as suas pernas, a sua agilidade, e vai roubar a primogenitura do seu irmão, vai preparar o guisado e trocar a sua primogenitura. Quando ele tem um encontro com Deus no vale de Jaboque, a Bíblia diz que Deus já não tocou nos olhos de Jacó, mas Deus tocou na junta, porque através das pernas de Jacó, ele estava tomando algumas atitudes que não eram provenientes da parte de Deus. Mas Deus é especialista em tocar naquilo que precisa ser tocado. E eu vim dizer nessa noite que enquanto você está aqui glorificando, adorando a Deus, possa ser em meio às suas lutas e em meio às suas crises, o Espírito de Deus coloca essa palavra e chama ao meu coração para compartilhar com o seu, para você dizer: fique em paz, porque Ele está trabalhando sobre a sua vida, e o propósito dele sobre a sua história é maior do que a sua dor. O propósito dele sobre a sua vida é maior do que as suas batalhas. Então, de que a forgiadácia, o Espírito de Deus diz: acalma o teu coração, não saia do ambiente que Ele te colocou, porque Ele está gerando em você aquilo que você precisa nessa noite. Aleluia. Quem sabe alguém entrou nessa noite dizendo: Deus, muda a minha história. E o Espírito de Deus está dizendo: eu estou usando a sua história, o seu momento, a sua dor, para mudar você primeiro. Porque enquanto eu não mudar você, o novo que eu tenho para realizar sobre a sua vida não vai acontecer. Mas as dores podem te ferir, mas ela vai te fazer mais forte do que aquilo que você imagina nessa noite. Aleluia. Aleluia. O Senhor está tocando em alguém, mas Ele está aperfeiçoando a obra nessa noite. Então você precisa crer que o pensamento dele é de paz sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus toca nos olhos de Paulo, e a partir desse momento a visão dele é mudada. Ele passa de ser um perseguidor a ser alguém que representa o reino de Deus. Aí a Bíblia diz que nesse período aqui, que nós acabamos de ler a palavra, diz que Paulo, ele está preso com alguns tripulantes dentro de um navio. Olhe para mim, não perca a sua atenção. Paulo, ele está preso diante de um navio. E isso daqui me chamou a atenção, porque Paulo, por conta de uma chamada, ele vai viver algumas coisas que ele não programou, mas fazia parte da chamada, fazia parte daquilo que Deus tinha preparado para ele. Paulo está preso, ele está em um ambiente que ele não gostaria de estar. Ele está acompanhado de 276 tripulantes dentro desse navio, e a Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo, ele ouve a voz de Deus falar com ele. E isso me chamou a atenção, porque existem pessoas que são livres para sair e para vir, mas não têm a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas Paulo está num ambiente que ele não queria, ele está ocupando a companhia de 276 pessoas que ele não queria, mas a audição dele está sensível o suficiente para ouvir a voz de Deus. Porque a pior prisão na mente de um ser humano não é as cadeias, a pior prisão na mente do ser humano é a sua mente, é o bloqueio na sua mente. Mas eu vim nessa noite com uma palavra profética para a sua vida. A irmã ali entendeu o mistério, então eu vou profetizar por esse lado esquerdo aqui. Deus nessa noite vai derramar a unção que despedaça o jugo. Ele vai começar a tirar sobre a sua vida todo bloqueio espiritual. O diabo está lançando palavras sobre a sua vida para dizer: não vai haver mudança, você nasceu para ser infeliz. Mas de andar, chorar, mandar, através dessa palavra que está sendo pregada, Deus nessa noite, Ele quebra o jugo e Ele liberta a sua mente, porque Ele tem pensamentos de paz. Alá que amandai, Ele tem pensamento de paz sobre a sua vida. Então eu profetizo, como homem de Deus, que todo bloqueio sobre a sua vida, sobre a sua visão, vai cair por terra hoje. Você vai saber que maior é Deus que te chamou, maior é Deus que te escolheu, maior é Deus na tua história. Alá que a sarabandai. Eu sinto Deus nessa noite aqui. Aleluia. Mas nós precisamos entender que nós temos disposição para ouvir as vozes externas, antes de ter posicionamento para ouvir o que Deus tem para falar. Porque se nós estivermos disposições para ouvir as vozes externas, nós não vamos entender o que Deus tem para falar. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele está dentro desse navio e ele consegue ouvir a voz de Deus.
Então nessa noite é tempo de você começar a se esvaziar das vozes externas que estão gritando na sua história, vozes que você carrega do seu passado, que está ecoando no seu presente, dizendo: você não conseguiu até agora, você não vai conseguir. Deus está dizendo: silencie as vozes externas que estão querendo te barrar e comece a observar e a sentir a voz que eu tenho falado dentro do teu coração. Deus tem dado direção para alguém, mas as vozes externas estão dizendo: não há possibilidade, não vai acontecer, e você tem dado ouvido, mas Deus está dando um direcionamento. Silencie as vozes externas e comece a ouvir, andar que a serebandai, a voz do meu espírito que eu tenho falado dentro da sua alma, porque o Senhor está dando direção para a vida de alguém nessa noite. Aleluia. Você precisa entender que não era o que as pessoas ouviram, é o que você está ouvindo da parte de Deus que vai definir aonde você vai chegar. Aleluia. E a história vai dizer que Paulo ouve a voz de Deus. E olha só, ouvir a voz de Deus é essa posição, como o próprio profeta Samuel ele disse: Deus fala que o teu servo ouve. Ele estava dizendo: eu estou disponível para ouvir o que o Senhor tem para falar. Porque às vezes as nossas guerras, as nossas batalhas, as nossas lutas são tão grandes que quando nós chegamos diante da presença do Senhor, nós não somos sensíveis o suficiente para parar e ouvir o direcionamento de Deus. Nós só chegamos dizendo: Deus, eu quero uma mudança, Deus, eu quero uma transformação, eu quero resposta. E às vezes Deus está tentando se comunicar com você para te dar uma direção, e você não entende o que Deus tem para falar, mas você precisa se colocar numa posição de dizer: eu estou disponível para ouvir o que você tem a falar, Senhor. E Deus disse para a vida de Paulo: Paulo, eu tenho uma direção para você. Ele apareceu através de um anjo e disse: todo esse barco, esse navio aqui vai quebrar diante desta tempestade, todos esse navio aqui vai se despedaçar, mas eu tenho uma palavra para você, Paulo. O barco vai se despedaçar, mas nenhum dos tripulantes vai morrer. Isso me chamou a atenção, porque Deus estava dizendo que o barco poderia se despedaçar, mas continuaria tendo vida. Você não entendeu, mas eu vou melhorar nessa noite. Quem sabe você entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, o meu barco, a minha segurança, aleluia, o meu chão está despedaçando diante da tempestade que eu estou vivendo. Mas a palavra direcionada desse altar para o coração de alguém é: o barco vai quebrar, mas eu vou preservar. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui que eu vou profetizar de novo. O barco vai quebrar, mas Deus está dizendo nessa noite: eu vou preservar o fôlego de vida de alguém. Deus está dizendo: pode quebrar o barco. O Deus está dizendo: pode perder o chão, mas eu vou preservar o fôlego de vida, porque eu sou o Senhor na sua história nessa noite. Aleluia. O Senhor sabe como está trabalhando na sua história. Ele está permitindo o barco ir, mas Ele está dizendo: eu estou com um propósito a realizar sobre a sua vida. Então não fique agarrado nas percas, porque eu vou revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Aleluia. Aleluia. Se você chegou aqui dizendo: Deus, eu estou só pelo fio, mas Deus está dizendo: eu estou no controle da sua vida. Quem sabe você está nadando nas águas da tempestade da sua vida, se segurando apenas em um pedacinho de madeira do barco que se sobrou, mas Deus está dizendo: eu estou no controle da sua história e vou realizar coisas grandes e firmes que o seu coração não sabe. Aleluia. Aleluia. É melhor estar na direção de Deus perdendo o barco do que estar no barco sem a direção de Deus. Eu vou te mostrar isso, porque a Bíblia diz que enquanto o profeta Jonas estava no barco seguro, ele estava dormindo, mas enquanto Paulo estava no barco que estava se quebrando, ele estava ouvindo a voz de Deus. E Deus está dizendo nessa noite: eu arranco o barco, aleluia, para que você não venha cair no som da indolência, mas eu cumpro o propósito na tua
sua história nessa noite. Tem propósito de Deus, tem mudança de Deus para a sua história. Eu vim dizer nessa noite que Deus vai estar trazendo um avivamento na sua família através do barco que se perdeu. Deus está trazendo, aleluia, um avivamento sobre a sua história através do que você está vivendo, porque Ele está gerando coisas grandes e firmes que você não sabe. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que 276 pessoas, eles agarraram, uns anatos, outros agarraram em um pedaço de madeira, mas eles chegaram em uma ilha chamada Malta. Diga Malta. Não, diga com mais ânimo para mim continuar pregando com graça. Eles chegaram em uma ilha chamada Malta. Diga Malta. Isso. Preste atenção. Olha só que interessante. Eles chegam em uma ilha chamada Malta no tempo de tempestade. Quando esses homens chegam nesta ilha, a primeira coisa que vai acontecer nessa ilha é os maltas tiveram uma ideia brilhante. E qual é a ideia? Ele vai pegar alguns gravetos e vai formar ali uma fogueira. Olha só que interessante isso. Os maltas, no tempo da chuva, eles vão acender uma fogueira, porque na mente deles era: eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esses tripulantes que estão nessa água fria, para eles serem curados e não morrer com hipotermia. Então eles acendem a fogueira. E o que eu aprendo com isso? Que quem quer ajudar, quem quer fazer alguma coisa, não espera o sol melhorar para fazer alguma coisa. Quem quer fazer alguma coisa, aprende com os bárbaros. Está chovendo, mas está trazendo lenha para acender a fogueira. E Deus nessa noite está dizendo: sai do meio das suas desculpas, porque você pode cair 10 vezes e o Espírito de Deus te levantar, mas Ele não vai te levantar do meio dos teus pretextos e das tuas desculpas nessa noite. Se você quer uma mudança, é tempo de parar de dar desculpa e começar a fazer, porque enquanto você faz, você vive o sobrenatural da parte do Senhor. Você recebe essa palavra nessa noite? Preste atenção, o tempo está chovendo, os bárbaros acendem uma fogueira. Para acender uma fogueira tem que ter graveto seco. Então os bárbaros estão nos ensinando duas coisas. Primeiro, quem quer ajudar, quem quer somar, não vai esperar o tempo melhorar para ajudar. E segundo, não vai esperar a necessidade chegar para ter gravetos secos, porque se está chovendo e eles têm graveto, então os bárbaros estavam dizendo: antes da tempestade chegar, eu já estava preparado com os gravetos secos, para que no período da necessidade eu pudesse acender a fogueira e trazer vida ao necessitado. Deus nessa noite está dizendo através dessa palavra: é tempo de você começar a mudar as suas decisões. Não esperar a tempestade chegar para orar, é orar antes da tempestade chegar. Não é esperar as portas se fecharem para orar, mas é orar antes das portas se fecharem. Não é esperar a enfermidade chegar para orar, mas é orar antes da enfermidade chegar, porque enquanto você vai orando, Ele vai quebrando o laço. Enquanto você vai orando, Ele vai desfazendo o embaraço. Enquanto você vai orando, Ele vai te trazendo livramento. Enquanto você vai orando, Ele vai te trazendo providência. E o Senhor nessa noite está dizendo: diante da tempestade de alguém, eu sou o Deus da providência nessa noite. Aleluia. Eu sou o Deus da providência nessa noite, diz o Senhor. Aleluia. Então eles acendem a fogueira, e a intenção é: nós precisamos aquecer esses que estão molhados nesse naufrágio. E a Bíblia diz que todos aqueles homens, eles vão para o lado da fogueira. E isso me chama a atenção. Eles ficam ao lado da fogueira, e Paulo, ele é um observador nato do que está acontecendo. Quando ele chega perto da fogueira para se aquecer, a Bíblia diz que ele percebe a necessidade de compartilhar com a fogueira. Porque existem pessoas que percebem a necessidade, observam a fogueira que foi acesa para trazer vida para ele, se aproxima da fogueira, se aquece, se livra da morte, mas não coopera com a fogueira que foi acesa para dar vida para ele. Mas Paulo, como observador nato, pastor Denilson, ele vai perceber que aquela fogueira foi acesa para ter vida. Então, se estava gerando vida nele, ele precisaria também ser alguém que contribuísse para a fogueira de Deus ficar acesa. E Deus nessa noite está
dizendo: é tempo de você não ficar só diante da fogueira se aquecendo e gerando vida em você, mas é tempo de também contribuir com a fogueira que foi acesa nesta casa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu profetizo nessa noite, pela autoridade do Espírito Santo, que Deus está levantando nesta casa pessoas que não venham só para o perto da fogueira, mas pessoas que contribuem com a oração, com a palavra, com o louvor, com a adoração, com Jesus, com a oferta, porque esta casa aqui é a fogueira de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu vou deixar você sentir a presença dele aqui. Vem. Deus está nessa noite levantando você, para que você venha participar da fogueira. O Senhor está dizendo: eu quero que você se aproxime mais, mas que você também contribua mais, porque enquanto você se aproxima e contribui, eu faço o crescimento acontecer sobre a sua história nessa noite. Aleluia. Mas é de conhecimento de todos que todas as vezes que eu proponho no meu coração de ajudar a fogueira que foi acesa para produzir vida em alguém, sempre vai ter a víbora que vai se levantar. Isso daqui não é novidade. Todas as vezes que eu proponho em ajudar a fogueira de Deus estar acesa, alguém sempre vai se levantar para trazer o veneno para envenenar. Mas eu vim com uma palavra nessa noite, que ela é um antídoto para venenos nesta noite. E essa palavra em chama que há de meu coração, ela vai tirar os venenos do coração de algumas pessoas nessa noite. Porque o Senhor está dizendo nessa noite que Ele está repreendendo uma grande víbora que está trazendo veneno nesta casa. O Senhor está repreendendo a víbora nesta noite. O veneno não vai trazer dissensões, o veneno não vai trazer fofoca, não vai haver separação, porque o veneno está sendo arrancado nessa noite. Está sendo arrancado nessa noite, porque o Senhor te chamou e Ele está repreendendo o veneno nessa noite. Quanto sente a presença de Deus nessa noite? Porque a unção que cai sobre esta casa, ela despedaça o veneno. Aleluia. Mas olha só que interessante. E como que nós temos que tratar com víboras? Com víboras nós não damos indireta no WhatsApp. Com víboras nós não usamos o microfone para dar indireta. Com víboras eu não uso as redes sociais para dar indireta. Com víboras eu faço o que o Paulo fez. Pode até me morder, mas eu choco no fogo que foi acendido para ter vida. Vai morder, mas eu choco no fogo para que venha a ser consumido. Deus está dizendo nessa noite: não é para você se descer ao nível da víbora que está tentando te picar, mas é para que você jogue na fogueira, porque Deus está repreendendo a Deus está repreendendo o veneno nessa noite. Você crê nessa palavra nessa noite? Eu sinto Deus aqui nesta casa. Aleluia. 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 Lacamantas. Aleluia. Aleluia. Tem veneno caindo por terra nessa noite. Aleluia. O Senhor é dono da obra e Ele peleja por esta casa aqui. O Senhor é dono da sua vida e Ele peleja pela sua história aqui. Diz o Espírito de Deus nessa noite: cuidado com as mesas que você está sentado para ser picado com venenos, porque na hora que você se levantar, as mesmas que estão envenenando você vai usar o seu nome para envenenar outras pessoas. Aleluia. Aleluia. Existe um ditado popular que diz que quando Deus não revela, o povo conta, mas quem vive com o fogo do Espírito Santo não espera o povo contar, vai para a oração, porque Deus repreende e revela o segredo deles para aqueles que é escolhido nessa noite. Oh glória, Ele está revelando um segredo para você nessa noite.
Então diz o Espírito de Deus nessa noite: não se preocupe se a partir de agora pessoas se afastarem do seu caminho. Deus vai começar a afastar algumas pessoas do seu caminho. Não se preocupe se alguém vai te deixar. Deus está dizendo: eu vou afastar diante dos teus caminhos, porque verdadeiramente é uma verdade. Deus ouve aquilo que você não ouve, Ele enxerga aquilo que você não enxerga. E Ele está dizendo: não se preocupe com o que vão, porque Deus, Ele permite que algumas pessoas vão, mas a presença dEle vai permanecer sobre a sua vida como um amigo fiel. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz, irmãos, e isso daqui é interessante. Guarde essa palavra aqui, se você não lembrar de nada que eu preguei, guarde isso. Eu e você somos o altar de Deus, sim ou não? Então guarde essa palavra, pega essa palavra e guarda no seu coração. Altar que não tem fogo é viveiro de víbora. Eu vou dizer isso daqui de novo, porque isso aqui é forte. Altar que não tem fogo é viver de víbora. E Deus está dizendo: eu te chamei para ser um altar. Eu não estou dizendo esse altar, eu estou dizendo esse altar aqui. Porque algumas pessoas estão dizendo: eu não vou mais para a igreja porque falaram de mim, eu não vou mais pregar porque zombaram de mim, eu não vou mais louvar porque zombaram de mim. E Deus está dizendo: chega, aleluia, de não ter fogo sobre a sua vida e ser guiado pelas víboras. É tempo de ter fogo de Deus sobre a sua história, porque eu tenho coisas maiores, diz o Senhor. Eu tenho coisas maiores a revelar sobre a Darabandai, a sua história nessa noite. Eu tenho coisas maiores a revelar sobre a sua história, meu Senhor. Aleluia. E aí os bárbaros, quando viram que Paulo ele foi picado, e eu concluo agora a minha participação. Os bárbaros, quando perceberam que Paulo foi picado, o primeiro pensamento é: ele conseguiu fugir do naufrágio e a justiça está seguindo esse homem a ponto de ele morrer. E eles disseram: ele vai inchar, ele vai cair e ele vai morrer, porque ele foi envenenado. Então o crente envenenado dentro da igreja é fácil: primeiro ele incha a cara, ele muda de parecer, depois ele cai, não aparece mais, e depois ele morre espiritualmente, porque esse daqui é o propósito da víbora. E aí os bárbaros estavam esperando: ele vai inchar, ele vai cair, ele vai morrer. Mas não acontecia nada, porque ele estava jogando a víbora na fogueira. E Deus está dizendo: tem pessoas que querem te envenenar a ponto de você inchar, mudar o seu parecer, porque até a tua alegria é motivo, aleluia, de insônia na vida de alguém. Mas Deus está dizendo: eu não vou permitir que o veneno venha fazer você mudar o seu parecer, o seu sorriso, o seu posicionamento. E também você não vai cair, porque eu estou segurando nas tuas mãos, e você não vai morrer, porque eu sou a vida e eu estou contigo nessa noite. Diz o Senhor dos exércitos sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. E eu concluo agora. Aleluia. Depois que Paulo ele joga a víbora no fogo, a primeira coisa que vai acontecer é: os bárbaros vão dizer: Paulo, nós precisamos que você ore pelo meu pai. Paulo vai orar pelo pai de Públio e depois por uma grande multidão que estava enfermo naquela ilha. E Deus me fez entender que Ele nos leva a perder algumas coisas, até ser picado por algumas víboras. Mas lá no final Ele vai revelar que através de todo esse processo Ele vai levantar o que está caído, Ele vai libertar o enfermo, Ele vai curar aquele que está precisando de uma enfermidade. Deus está dizendo nessa noite ao seu favor: permaneça na direção e no posicionamento que eu te coloquei, porque eu estou gerando avivamento na sua história, eu estou gerando avivamento na sua família. Tem pessoas que estão só esperando você parar para dizer: é fogo de palha. Mas Deus está dizendo: continua em meio a todas as suas batalhas, porque através desse processo que você está vivendo, eu vou levantar e o nome do Senhor será glorificado. Você crê nessa palavra nessa noite? Pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Pastor Lenilson, posso pedir para a igreja ficar de pé e orar? Com a permissão do nosso pastor aqui, eu gostaria que você se colocasse em pé.
Tem alguém nessa noite no nosso meio, por algum motivo, foi até picado por uma víbora e por falta de maturidade se afastou do propósito de Deus. Por falta de maturidade desistiu da chamada. Eu tenho certeza que essa palavra ela não vai voltar vazia. Tem alguém no nosso meio nessa noite que quer reconciliar, voltar para a presença do Senhor? Faça assim com as mãos e venha para que Deus venha mudar a história. Tem alguém assim? A nossa irmã ali? Tem alguém que quer reconciliar aos caminhos do Senhor? Levante a sua mão comigo e venha aqui. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Aleluia. Mais alguém nessa noite? Tem mais alguém nessa noite? Vamos orar pela vida desse jovem aqui. Eu gostaria de devolver a direção ao pastor Lenilson. Faz a oração, pastor. Por favor. Glória a Deus. Quem recebe